você tem 100% de certeza que vai dar certo. Se você tivesse essa certeza, o que você faria? Pessoal, sejam muito bem-vindos ao 10º episódio do Evolve Business Talk, o nosso podcast que a gente conversa aí de business, né? Hoje eu trouxe uma educadora, né? Uma empresária educadora. Ela já tem mais de 20 anos com experiência em educação e nós vamos conversar aí sobre o business de daycare, né? Eu vou conversar com a Johnny Santos. Johnny, seja muito bem-vinda. Obrigada, João. É um prazer participar desse podcast. Vi e ouvi um pouco das entrevistas que você fez e me sinto honrada de fazer parte dessa galeria de entrevistados. Que isso, é uma honra te ter aqui. Muito obrigado. Bora evoluir, então? Bora evoluir. Então, se eu errar seu nome, me fala, tá? Ok. Nós temos um amigo que chama Jones, aí acaba que a gente confunde, né? Mas vamos lá. Minha mãe caprichou nesse nome, Dione, né? Então, nunca tinha ninguém na escola com o mesmo nome que eu. Então, assim, eu sou meio que única, já assim. Então, eu já sou acostumada com esses pequenos probleminhas. Tranquilo, vamos lá então. Johnny, primeiro eu queria entender um pouco sobre o business de daycare, o modelo de negócios, né? Uhum. No Brasil, talvez seria mais próximo aí de uma creche particular, uma creche privada. Como que funciona bem essa questão? Por exemplo, tem daycare que pode ter 10 crianças, não sei se pode ter mais, tem daycare que tem menos, né? Uhum. Como que funciona essa questão do modelo de negócio? Bom, daycare é isso. É o nosso modelo lá de creche do Brasil. Uhum. Que no Brasil, precariamente, o governo tenta suprir essa necessidade da creche, com listas de esperas ou assim gigantescas. E quando não, existem as creches particulares também. Aqui, a escola, geralmente o governo assume essa responsabilidade a partir dos 4 anos, que existe já as pré-escolas, como o Head Start, que também é um pouco limitada essa questão de vagas. E fica mesmo em cargo do governo a partir do kindergarten, 5 anos de idade. Uhum. Mas existe essa clientela de 0 a 4 anos que fica difícil para os pais, entendeu? É onde surgem o daycare, que, na minha opinião, foi uma ideia genial do governo, que diferente do Brasil, que lá ele tem que construir prédios, contratar professores e etc. Aqui, o que ele fez? Ele qualificou pessoas, algumas com experiência já nessa área, e você tem small business pipocando para todo lado. Então, suprindo essa necessidade de creche, digamos assim, né? E que é muito interessante. Eu acho um modelo genial. Sim. Genial. Se a gente analisar, por exemplo, que você como dona de um daycare, você já é uma empreendedora, você emprega uma pessoa, né? Se eu não me engano é uma, depois a gente vai entrar. Aí você já tem ali 2 pessoas trabalhando, né? Produzindo, e ainda você consegue aí ter 10 pais, né? 10 famílias. Né? 6, depois 10. Sim, que podem tá produzindo também, né? Assim, é muito interessante, porque o Estado ganha, a comunidade ganha, porque é um business que, além de envolver essa questão toda financeira, que você está criando renda, né? Você está contribuindo para, eu acho que por bem maior, que é a educação, né? E que essas crianças não poderiam ficar em qualquer lugar. Por que no Brasil a gente acontece dos pais saindo para trabalhar e crianças ficarem sozinhas em casa? Porque o Estado não consegue suprir essa necessidade e não existe um modelo assim. Aqui, as leis são mais rigorosas, né? Uma criança não pode ficar sozinha em casa. E aí criou-se esse modelo de negócio, né? Que o Estado tem embaixo da sua, tipo assim, ele cuida disso, né?
alguns departamentos, tal, que tem as vistorias, tal. Porque não pode ser, eu quero fazer e faço. Não, tem regras e coisas para isso acontecer. Como que funciona isso? Por exemplo, é bastante comum, por exemplo, eu vejo às vezes a pessoa tem um filho, coloca no daycare. Depois que ela tem 2, 3, já não compensa pagar o daycare, porque o que a mulher às vezes faz é menos do que o que ela pagaria aí para 3 meninos, por exemplo, no daycare. Aí muitas vezes eu vejo às vezes a pessoa ficar como babysitter, muitas vezes eu diria ilegalmente ou clandestinamente. Ilegalmente. Sem procurar licença e tudo. Né? Como que funcionaria para essa pessoa, por exemplo? Eu estou com 3 crianças, mas eu quero fazer tudo certinho. Vou ficar com meus 3 filhos, nem sei se pode. Tá? Mas você está querendo dizer, se ela quisesse abrir um daycare para ela, para cuidar dos próprios filhos? Ela manter os filhos e cuidar de mais outros. E trazer outras pessoas. Okay. Não, hoje em dia, os requisitos, digamos assim, para uma pessoa abrir um daycare, que a meu ver são meio dúbios, assim, mas não precisa de muita coisa, além de você preencher uma aplicação, fazer alguns cursos básicos que o Departamento de Educação exige, e você ter o espaço apropriado, que também vem uma vistoria do Estado para saber se está tudo de acordo. Passando por tudo isso, uma mãe, sem qualificação, digamos assim, educacional, ela fica apta a ter um daycare em casa, sabe? Cuidar dos próprios filhos e ter mais crianças com ela. Mas, assim, é um pouquinho só complicado com a questão, assim, de espaço, às vezes, porque quando a pessoa mora, por exemplo, de aluguel, se ela mora num condomínio, muitas vezes o condomínio não libera a pessoa ter, porque a gente também tem que fazer um seguro para casos de acidentes, essas coisas, e o condomínio, aí fica complicado para o condomínio se responsabilizar por esse tipo de coisa, né? Então, a gente sabe que também não é todo mundo que tem uma casa ou mora numa casa de aluguel onde o dono concorde que isso aconteça lá. Sim. Né? Sim, a gente sabe que também tem a questão da deteriorização da casa, e entra muitas questões aí. Mas, basicamente, assim, acaba sendo muito simples a pessoa montar um daycare, sabe? E, agora, eu acho que o mais difícil do daycare é manter um daycare. Porque abrir é muito fácil. Agora, manter o daycare, aí é que muda a história. Depois eu quero te perguntar por que disso aí. Mas antes, eu não sei se está relacionado a isso. Quando eu deixo meus meninos lá no daycare, né? De vez em quando eu falo para as meninas lá, gente, vocês são heroínas. Porque eu, assim... eu não sei se você sabe homem. Homem, pra gente olhar um menino... A gente só olha o menino, né? E fica assim, uma bagunça a casa. A gente não lava a vasilha, não organiza, deixa os brinquedos ficar tudo bagunçado, né? Quando é 2, piorou. Então, quando é 10? Imagina 10, né? Exato. Então, assim, eu fico admirado de como que vocês conseguem e fazer, lógico, uns com mais, uns com menos, mas fazer com amor e fazer com dedicação e estar ali realmente gostando daquilo que está fazendo. Não aquela coisa, aquele peso, né? De que a criança está sendo um peso ali para você olhar. E doida que chega o horário de acabar o expediente, né? Mas, na verdade, é isso, João. Abrir ficou fácil. Mas quantos vão conseguir manter isso? Às vezes, esse número fica meio assim, incerto e quase não é divulgado. Mas acontece muito de daycare fechar. Muito, muito, muito. Porque é justamente isso. A pessoa não tem... porque já que o Estado não requer muito, ela abre. Aí ela não tem qualificação. Sim. Aí já começam alguns problemas. Aí depois que ela abre, ela descobre que ela não tem aquela paciência que ela teria que ter. Sim. Já é outro problema. Aí ela começa a ter problema, um pouco de problema de barreira com a língua aqui, no caso. Uhum. Né? Aí ela não tem clientes suficientes. Sim. Aí
Porque é a mesma coisa, a gente também está vendendo, a gente não vende, não tem um produto físico, mas a gente vende um serviço. Sim. Né? Então, daí vai juntando coisas. Eu já tive, esses dias eu conversei mesmo com uma menina, que ela me falou assim, me ligou perguntando de outras coisas, mas daí eu perguntei para ela, faz tempo que você tem um daycare? Ela ia para o lado de Boston. Aí ela disse, já tem 1 ano. E eu só tenho 2 crianças. Eu vou tentar mais 6 meses. E se o negócio não rolar, eu vou ter que parar, sabe? Então, eu percebi, você percebe isso, que isso aí não é um caso isolado, acontece muito, mas por isso, porque o Estado não te fala, se você não tiver isso, isso e isso, esse negócio, você pode abrir, mas ele não vai funcionar. Não vai virar um negócio. Sabe? Ele deixa você abrir. Aí, se você não juntar depois todas essas coisas, o negócio não vira, não rola. Sim. Sabe? Eu vejo aí, não estou falando que é o caso da menina, mas às vezes tem uma motivação, por exemplo, só financeira. Né? Eu trouxe no início uma motivação financeira mesmo, porque a gente está falando de governo, né? De um modelo... João, todo mundo que trabalha precisa de dinheiro, né? Sim. Sim, e um modelo também que o governo achou de resolver esse problema e colocar todo mundo para produzir, né? Ok. Mas assim, mas às vezes a pessoa também abre só pela questão financeira. Tipo assim, não compensa para mim ir trabalhar e pagar daycare, então eu vou fazer isso aqui, mas só pensa na questão financeira, não pensa na questão de gostar de criança, de gostar de brincar com criança, de ensinar, mas... Você falou, eu achei interessante, você falou de uma menina que está com 2 crianças, né? Abriu o daycare, está com 2 crianças. Você já tem um daycare há bastante tempo, né? Conta pra gente como que foi abrir, hoje você tem 10, eu fiquei sabendo que você tem lista de espera. Na verdade, essa menina, no dia que ela falou isso, eu falei pra ela, falei, olha, tem paciência, que as coisas... Nenhum negócio começa bombando desde o começo, né? E aí você pergunta agora como eu comecei. Comigo não foi diferente. Só que eu acho que daí entra aquela coisa um pouco da personalidade da pessoa. Eu sou muito persistente. E eu acredito no meu trabalho. Então, eu trabalhei 6 meses com... Acho que foram 2 crianças também. Mas eu sabia que aquilo ia ser temporário. Em nenhum momento passou pela minha cabeça em desistir. Então, daí entra um pouco essa questão que eu gosto de fazer esse link da questão da educadora. Porque quando você sabe o que você está fazendo, eu acreditava no que eu estava fazendo. Então, eu sabia que isso era uma fase, que isso não era uma coisa permanente, que ia... mais cedo ou mais tarde iria mudar. Então, quando a pessoa está passando... Porque essa fase de começo é começo, né, de business. É difícil para todo mundo. Mas eu tinha certeza que era só... que ia mudar, que isso não ia ser permanente. Eu acreditava nisso. Eu tinha certeza. Então, assim, a menina... Eu conversei com ela, eu tô querendo... Eu falei assim, isso é o começo para todo mundo. Sim. Agora, se você for uma profissional, se você acreditar naquilo, isso vai ser só uma fase. E foi assim comigo, sabe? Então, trabalhei ali 6 meses com 2 crianças e naquela época, nossa, era... Porque também eu acho que uma coisa importante do daycare, não só do daycare, né? Eu acho que de qualquer negócio, é as pessoas conhecerem você. Então, assim... Ninguém me conhecia como Johnny, do daycare, nada. Então, como é que a pessoa ia me procurar? Sim. Né? A questão do network, né? Começa... E era assim, era mais complicado as coisas, né? E eu ficava assim muito... Eu quis, porque minha formação principal, eu sou professora de português, de língua portuguesa. E eu quis, naquela época, já fazer um programa bilíngue. Ok. Na verdade, eu acho que eu tenho que voltar um pouco.
Na verdade, é o seguinte. No Brasil, assim que eu terminei a faculdade, eu me formei em letras e uma irmã minha se formou em história, um ano depois. Quando eu terminei a faculdade, eu fui convidada. E quando a gente faz um curso de letras, a gente se qualifica para ser professora, assim, de segundo grau, dar aula em cursinho, essas coisas. Nada a ver com educação infantil. Sim. Só que eu terminei a faculdade, eu já era funcionária do Estado e faltou uma professora numa escola de educação infantil, que saiu, não sei qual motivo. Aí eu cheguei na secretária de educação e pedi que eu queria mudar de setor e tal. Aí sabe quando a pessoa te fala assim, a única coisa que eu tenho é uma sala vazia de umas crianças de 4 anos lá na pré-escola. Você quer? Tipo assim, ela estava pronta para eu dizer a ela, não, eu não quero. E eu falei, eu pego. Aí, assim, quando eu entrei naquela sala, olha só o Brasil como é que é. Era uma escola municipal, 4 anos de idade, aquelas crianças. Tinha 32 crianças de 4 anos de idade dentro daquela sala. Uau. Só que ele não era sistema de creche, era aquela coisa de começava, acho que 1h até às 5, alguma coisa assim. Quando eu trabalhei nessa escola, eu percebi um nicho. Porque a cidade que eu morava era uma cidade pequena e não tinha nenhuma escola particular de pré-escola. Só tinha aquela escola do estado, do município, e eu acho que tinha uma creche que daí era para babies, assim. Aí eu pensei, aonde que as pessoas com mais poder aquisitivo vão pôr os filhos dele? Porque naquela escola municipal, tava lá os filhos dos pobres, os filhos dos ricos, os filhos dos mais ou menos, tava todo mundo junto. E era, assim, era vagas, era complicado, porque era uma escola só. Aí, no próximo ano, minha irmã se formava. E aí eu falei para ela, vamos abrir uma escola. Justamente no mesmo modelo daquele que eu trabalhei. Sim. Você vê, eu tive 6 meses de experiência na escola lá, e eu resolvi que a gente podia abrir uma escola. E nós abrimos uma escola. E isso nós estamos falando de Brasil, você é de onde mesmo? Só para dar um pouquinho de contexto. Isso é em Rondônia. Rondônia. E nós estamos falando de qual ano, mais ou menos? 2000. 2000, ok. 99, 2000, acho que foi. Aí nós abrimos essa escola. E foi um sucesso a escola. No primeiro ano, a gente tinha 60 alunos. Uau! Sabe? Fizemos E só para eu entender, só de crianças, qual a idade? De 0 até 4 anos. Bem o modelo daqui. Bem o modelo do daycare. Você nem conhecia aqui, Não, eu nem falava de Estados Unidos nessa época ainda, sabe? Então, eu acho assim, a educação infantil caiu no meu colo, assim, de um jeito que eu não esperava. Bacana. Aí, montamos a escola, fizemos convênio com um sistema de ensino muito famoso no Brasil, porque eu morava em Rondônia, mas eu era do Paraná, que chama Dom Bosco. Muita gente não conhece, mas é como objetivo, positivo. Okay. A gente fez um convênio com Dom Bosco e a gente tinha esses materiais, tudo de lá. Foi alguma coisa mais linda, assim, sabe, a escola. Só que aí, alguns problemas pessoais, foi que eu tive a ideia de deixar a escola lá com a minha irmã e vim passar um tempo nos Estados Unidos. E aí, chegando aqui, eu achei assim, que essa coisa de ser professora tinha morrido, que isso não ia poder existir, porque eu não falo inglês, porque naquela época que a gente chegava aqui, o que as pessoas diziam o seu diploma do Brasil não vale nada aqui. Não, mas falam ainda. Tem gente que fala. Falam ainda. Ai, meu Deus, eu fico tão nervosa quando eu ouço isso, porque isso me barrou, assim, muitos anos e eu acreditava, assim, e me deprimia também, porque eu ficava, nossa, estudei tanto, né? Fiz tanta coisa que não vale nada. Porque naquela época, a internet, na época de 2001, que eu vim para cá, internet era só para quem trabalhava diretamente com computador. A gente não tinha internet, assim, para fazer essa pesquisa e saber de tudo, como a gente tem hoje, né? Aí foi que... mas daí eu vim para cá, fui mãe, e todo aquele processo de adaptação, que todo mundo sabe como é.
foi aí em 2012, 2012? Não, 2010, que eu abri o daycare. Uhum. Mas assim, então eu trouxe essa bagagem de abertura dessa escola, porque pense como é difícil abrir uma escola no Brasil, tá? O MEC, Uhum. o MEC, meu filho, você tem que... É uma papelada que não tem fim. Uhum. Então, assim, todo E esse... lá tem que ser escola mesmo, É né? escola. Porque não existe esse formato. Não existe esse negócio em casa. Eu aluguei um lugar, eu comprei móveis, eu fiz convênio com o sistema de ensino. Eu tinha professoras, né? E não era só eu, era eu, minha irmã e mais, acho que 4 professoras. Assim, recrutei todas as amigas da faculdade para trabalhar lá com a gente, sabe? Foi, assim, uma experiência maravilhosa. E eu acho que isso me deu esse alicerce de falar, eu vou montar um daycare. O que você acha que nessa experiência sua foi mais determinante para você, por exemplo, talvez naqueles momentos mais difíceis ali no daycare, você continuar? O que você Eu acho aprendeu que que você uma pôde coisa aplicar? importante foi a organização, Uhum. porque uma escola... Quando as pessoas têm muito essa coisa de achar porque o business é na casa, Ok. que o negócio pode ser de qualquer jeito, Uhum. sabe? Eu não. Mesmo quando eu comecei meu daycare, que eu não tinha ainda um espaço bem legal, sabe? Que eu separei um cômodo da casa para ser meu daycare, ele já era uma sala de aula, Uhum. sabe? Então, essa coisa de ser junto, não é porque é dentro da minha casa que precisa ser misturado assim, sabe? E eu acho que isso eu trouxe da questão da escola. Qualquer pessoa que entrava, inclusive minha licenciadora, a minha primeira licenciadora foi uma americana. Quando ela entrou na minha casa, que eu separei, que era um office que eu tinha assim em casa, e eu separei para ser ali o daycare. Ela falou assim, nossa, é uma mini sala de aula. Uhum. Então, meu daycare carrega essa coisa de escola, sabe? E não é porque eu tenho lá criancinhas de 1 ano que eles não... Não, eles falam, eu vou para a escola. Sim. Sabe? Então, eu acho que isso eu trouxe da experiência com a escola no Brasil. Uhum. Segundo, é essa coisa de saber que eu sou uma educadora e que eu tenho que ensinar. Que aquele momento tem que ser um momento de aprendizagem. Uhum. Sabe? Apesar que ali no daycare a gente tem um período longo com as crianças, e ensinar não só diz respeito a letras e números, Sim. mas a um monte de outras habilidades Sim. que estão incluídas aí nesse dia a dia que a gente pode ajudar as crianças, né? Então, Sim. assim, essa coisa de organização, aprendizagem, tudo isso veio junto, sabe? Interessante. A questão financeira, que no Brasil era completamente diferente, assim, né? Mas aqui o daycare, eu acho que é difícil, é sempre difícil, mas a gente consegue, eu acho que superar mais fácil do que no Brasil. Interessante. E como que você, por exemplo, você saiu dos seus duas crianças lá com 6 meses e chegou hoje a 10? O que foi mais determinante aí nesse processo? Primeiro, o dia que para mim, fundamental, eu falo isso para as pessoas, é não delimitar o seu daycare só como um daycare para brasileiros. Uhum. O dia que você abre, sabe? Assim, falou, não, eu quero a clientela desse país inteiro. Uhum. Entendeu? No seu caso, você tem brasileiros, americanos? Eu não faço nenhuma restrição, Uhum. mas hoje eu tenho uma criança que tem uma mistura americana com brasileira, mas minhas crianças são Spanish, americanas, sabe? E lá você fala inglês, português? Pois é. Os dois? Tem que ser... Acabou ficando mais inglês, sabe? Uhum. Porque assim, os pais gostam dessa nossa cultura,
Ok. Tá? Principalmente quando se diz respeito à alimentação, porque a gente, eu acho que tem hábitos alimentares muito saudáveis, eles gostam disso. Mas já tive pais assim, tipo... Pra começar, João, por exemplo, você vai lá receber uma família, você vai fazer uma entrevista com uma família, seu potencial cliente, digamos assim. Como é que você vai impressionar esse cliente? Como é que você vai expor suas ideias, seu método, se você não falar a língua daquela pessoa? Sim. Não vai funcionar. Então, eu acho que o pessoal tá assim, meio stuck por causa disso, sabe? Um pouco da barreira da língua. Assim, esses dias até, uma das crianças lá... Porque, assim, a gente acha que daycare ou uma escola, a gente monta um currículo, sabe? Mas as crianças são tão geniais que elas sempre dão um clique e abrem alguma coisa nova, né? Sim. Como eu tenho esse menininho que fala português também, e eu falei alguma coisa com ele em português. Aí um outro pegou e virou para mim e falou assim, mas o que vocês estão falando? Aí eu falei, não, é porque fulano fala português. Eu falo português, ele também fala português. Aí ele falou assim, e eu falo Spanish. Mas nada, ele não falava Spanish coisa nenhuma, ele só não queria ficar para trás. Aí eu percebi assim, eles têm vontade de aprender outra língua também. E aí eu introduzi umas musiquinhas brasileiras, assim, mas nada que isso faça parte, assim, do currículo, ou que, sabe? Entendi. A gente, infelizmente ou infelizmente, eu não sei se a gente pode dizer isso, mas a gente está aqui dentro desse país, a gente tem que seguir a cultura, o jeito, sabe, o currículo. Não tem como fugir disso. Não tem. Quando você tenta fazer muito diferente... Por exemplo, igual eu voltei para a escola lá do Brasil, quando eu comecei, o que eu fiz? Eu entrei em contato com o mesmo sistema de ensino que eu usava no Brasil, trouxe esse material todo para cá, do Dom Bosco, falei, porque é um material lindo, maravilhoso, para introduzir para essas crianças. E não funcionou. Interessante. Entendeu? Não funcionou. Então, eu fui assim... E você conseguiu identificar o porquê de não ter funcionado? Por que isso? Porque você precisa de um cliente. Aí chega aquela criança que não fala português. Entendi. Aí você faz aquelas atividades lá. Daí, no caso, o meu jeito é uma vez por mês eu mando para casa. Daí, um pai que não fala português, pega aquela folha, fala, mas o que eles estão... O que pretendia essa atividade? Assim, fica complicado para a família, sabe? Eles acham bonitinho o filho falar uma palavrinha em outra língua, etc, etc. Mas, assim, pro dia a dia... Sim, eu entendo. Como pai, eu falo... Eu tenho uma filha de 1 ano e meio, né? Vai fazer 2. E tem um menino de 4, né? Então, assim... ele vai em um daycare que todas as crianças são brasileiras. Eu não conheço, eu não acredito que tenha restrição dela pegar só criança brasileira, mas ela é muito boa, né? Lá em Hudson, lembrando que a gente mora em cidades diferentes, né? Ela é muito boa e tem lista de espera. A minha menina ficou quase 8 meses esperando, né? Nós tivemos que esperar uma pessoa sair para minha menina entrar, porque a gente queria que ela ficasse junta com ele, Sim. né? Os irmãos, né? Então, eu não conheço restrição, mas eu também tenho essa preocupação. No caso lá é português, né? Eu cheguei a pesquisar, conversar com alguns pais, né? Sobre esse processo. Como que foi, por exemplo, eu ter meu filho numa criança... ter meu filho em um daycare que é 100% português, em casa também é 100% português... Como é que vai ser a transição para a escola? Justamente. Será que eu preciso colocar num preschool? Né? Será que eu vou precisar colocar num preschool ou se eu posso colocar na escola direto? E eu cheguei à conclusão, você como educadora talvez possa até me dar algum conselho nesse sentido, de que não seria um problema, pelo fato da criança... ser programada para aprender, principalmente linguagem, né, principalmente idioma. nos primeiros anos. E o meu filho, assim, essa questão de linguagem, ele desenvolve muito bem. Ele fala umas coisas que a gente fica assim...
não acredito, né? Uhum. Tipo assim, como que de onde ele tirou isso? Uhum. Né? Dele falar, a linguagem dele é bem desenvolvida, né? Então eu acredito com ele eu não vou ter esse tipo de problema. Então, assim, é natural os pais terem realmente essa preocupação e eu imagino realmente Então, você um imagina pai um pai americano americano entrar lá nesse daycare. pegar e ver, por exemplo, um material, às vezes em português, a não ser que tenha sido conversado antes, né? Que o Uhum. programa seja assim, ó, seu filho vai entrar aqui, ele vai aprender o inglês, mas também vai aprender o português. Ou que ele queira, ou que Sim. aquilo seja um projeto Sim. para a família. É diferente, sabe? Sim. Mas daí, sabe, João, a gente restringe muito o business da gente. Sim. Aí você fica assim, só família brasileira. Daí começa daí os problemas. Por exemplo, principalmente por agora, isso também já foi um problema antigo, a qualificação para as ajudas do governo. Uhum. Muitas famílias não conseguem por essa questão de documentos, etc. Sim, aí no caso, você quer dizer então que para você ter clientes que são por voucher, a maioria vão ser americanos. Você Principalmente tem que ter essa abertura. tem que ter, sabe? Porque muitas famílias brasileiras não conseguem se qualificar. Uhum. Deixa eu só fazer uma ressalva nesse sentido, Sim. gente, porque a gente está falando dessas questões de governo e tudo, assim, isso pode ser aplicado em daycare, mas também pode ser aplicado em outras áreas, né? Eu fui numa palestra de uma pessoa que tem um business assim gigantesco na área de limpeza. E ele conseguiu muita coisa através do governo. Ele começou a limpar business do governo, né? Começar áreas do governo, áreas comerciais grandes, né? E ele foi explorando alguns detalhes. Por exemplo, eu sou minority, né? Pelo fato dele, da raça, digamos assim, né? Da etnia ser diferente. Aí ele colocou, por exemplo, a mulher como 51% dona do business, né? Tem casos, por exemplo, a pessoa é veterana, né? Então, assim, tudo isso ela passa na frente das outras pessoas para pegar, por exemplo, aquele business para limpar. Então, o que a gente está falando é aplicado a daycare, né? Mas pode também... no caso você, no seu negócio, talvez o seu business é de pintura, é de limpeza, é de construção, talvez tenha alguma coisa aí que o governo também ofereça que você com um business legalizado, né, você consegue ir lá e também tirar vantagem, né, desses benefícios, né? Eu acho assim, aquela pessoa que está trabalhando em casa, sem tirar as licenças necessárias, às vezes por medo, é pura bobagem, sabe? Ela tem que ir tirar. Se o business vai dar certo ou não, o futuro vai dizer. Sim. Mas ficar ali nessa coisa clandestina só por medo de ir além, você fica assim, limitado. Eu tenho um medo aí que eu ficaria mais preocupado, que é o medo de acontecer alguma coisa com a criança e você não tá com tudo certo. Mas esses anos todos trabalhando, eu aprendi que acidentes podem acontecer. Sim. Mas acidentes, não negligências. Sim. Eu acho que daí é que muda a questão, sabe? E o meu ponto, só para não ficar mal entendido, eu acredito que você tá, por exemplo, olhando uma criança, né, exercendo um business ali, que tem uma responsabilidade e você não correr atrás de fazer a licença e tudo, para mim é um tipo de negligência. É negligência. Entendeu? Exatamente. Não querer saber, não se adequar às regras e às normas, não tem como. É igual quando a gente mudou para cá, todo mundo. O que a gente teve que fazer? Aqui a cartilha funciona assim. E nós vamos ter que rezar conforme essa cartilha. Sim. Assim é os business, assim é meu daycare, assim é um negócio de limpeza. Você acha que alguém que faz uma limpeza aqui limpa uma casa igual limpa no Brasil? De jogar balde de água? Não, porque ele teve que se adequar Sim. ao modo americano. E assim é o daycare também.
Entendeu? Então, quando você está fazendo a coisa certa, não tem problema você ser checada. Sim. Não tem problema você ser avaliada. Sim. E mesmo quando acontece alguma coisa, algum acidente, você consegue mostrar que aquilo foi só um acidente. Sim. Que aquilo não foi negligência. Sim. Porque você que é pai sabe que criança que pode estar correndo aqui não tropeça e não rala um joelho. Sim. Eu já aconteceu do meu menino, sei lá, voltar com um galo, alguma coisa assim. Eu não importo. Por quê? Porque eu sei que está sendo bem cuidado. Vai acontecer de vez em quando? Pode acontecer. Pode acontecer. Às vezes briga com um coleguinha, toma um arranhão, toma um tapa, dá um tapa. Então, assim, é normal, né? A gente entende. O negócio é lógico também que se todo dia eu for pegar meu menino e todo dia tá com um calombo diferente, é outra história, né? Mas a gente entende. Agora, é interessante isso que você falou. Se você está fazendo tudo certo, se está com a licença certinho, tá fazendo tudo bonitinho, né? E acontece um acidente, é um acidente, né? Um acidente. Não necessariamente foi uma negligência. E eu, agora só voltando àquela coisa aí do negócio começar a rolar, é justamente isso. Quando eu descobri que eu não podia só focar na comunidade brasileira, Ok. que eu tinha que Então, abrir quando você expandiu o seu público-alvo, né? Ao invés de focar só em brasileiro. Gente, nós estamos nos Estados Unidos, né? Então assim, você restringir somente a brasileiro, não pode ser um modelo de negócio. Pode ser. Pode ser, mas pode você ser. restringe bastante o seu negócio. Sim. Sabe? Então, e na época, hoje está bem diferente, mas eu moro em Worcester, né? Na época, Worcester, a comunidade brasileira era assim, bem mais singela, digamos assim, e hoje tá um boom danado, né? Mas foi assim, ficar só com a comunidade brasileira, Sim. eu via que meu negócio não ia, sabe? Sim. Tava difícil. Então, abrir isso foi fundamental para o negócio, assim, crescer. E você começar a ter, assim, respaldo, sabe? As pessoas te conhecerem, tal. E eu acho que anos de trabalho também. Eu acho que daycare também é muito isso. Fulana tá há 1 ano. A outra tá há 2. Agora, a pessoa tá há 10, tá há 15, tá há 20, já vai mudando o cenário. Uma pessoa que séria e responsável, com certeza o negócio dela vai perdurar mais tempo, né? E esse crescimento de 2 a 10, né? Isso foi uma coisa assim, de ir acrescentando 1 a 1, tipo assim, cada ano ia entrando 1, ou teve um momento assim que deu um boom, aconteceu alguma coisa e que, sei lá, você saiu de 3 e já foi para 7, ou já foi para... Quando a gente abre o daycare, eles dão licença pra gente de 6. Ok. E eu trabalhei ali com 2 muito tempo até conseguir. Mas, assim, depois, rapidamente, você fecha as 6 crianças. Sim. Sabe? E essas 6 você precisa ter uma funcionária ou não? Não, você pode trabalhar sozinho. Com 6 crianças, você pode trabalhar sozinho. Tem algumas restrições à idade dos menores, porque você não pode ter mais que 2... babies, porque no caso de alguma emergência, o máximo que você consegue carregar são 2 crianças no colo, assim. E depois de um certo tempo, se eu não me engano, eu acho que depois de 3 anos, só se a lei mudou, mas que daí você pode, se você não tiver nenhum problema, você aplica para licença para 10. E depois, se você quiser, você pode crescer esse número também. Mas aí você tem que mudar o seu modelo de negócio. Você não pode mais ter um home daycare. Você tem que ir para um lugar público, que aí você vai ter um center. Ok. Aliás, você pode ter eles chamam também de mini center. Aí eu ainda questionei esses dias, mas por que mini center? Eu posso ter os mesmos 10, o número 10, numa repartição pública, num prédio comercial. Ok. Daí eu me pergunto, mas o que muda? Não muda nada, só o fato de você estar num lugar comercial... De não estar em casa. De não estar em casa. É só isso. E um center de verdade, que você pode ali ter 20, 30,
Aí já é a ideia, por exemplo, é como uma escola. do Learning Center. Mais ou menos assim. É isso aí. Mas que daí você tem que ter uma diretora, você tem que ter um número X de professoras, dependendo da quantidade de crianças que você tem. Já é bem mais assim estruturado com as 10 crianças. Bacana. E eu sei que você investe muito na questão da qualidade, né, da entrega sua. Eu vi alguns materiais online, eu vi que, tipo assim, realmente tem atividades, né? Igual você falou, uma sala de aula mesmo. A gente, essa semana mesmo, e cada mês eu tenho um tema. Interessante. Eu tenho um tema e que a gente desenvolve daí as atividades de linguagem, cognitivas e motoras a partir daquele tema. Inclui um monte de outras coisas também, como eu falei, que se surgiu o assunto, vamos aprender uma musiquinha em português? Vamos aprender uma música em português. Outro dia, por exemplo, a gente estava falando sobre hibernação? Assim que fala? Hibernação, né? Eu creio que sim. Hibernação. Substantivo, eu acho que é hibernação. E aí, só que eu tenho vários brinquedos assim educativos e um deles é você colocar umas réguas assim e você põe uma rodinha, tem 3 rodinhas de tamanhos diferentes que você, dependendo da inclinação que você põe, porque as réguas, você tem um ímã e você pode pôr as inclinações diferentes. Então, dependendo da inclinação que você dá, e embaixo tem umas gavetinhas assim. Então, dependendo do tamanho da roda, dependendo da inclinação que você coloca, a rodinha cai num buraquinho lá diferente. E isso é física pura, né? Movimento, física e tal. Sim. E aí, meu plano do mês era falar sobre hibernação, entendeu? Por causa daqui, eu já pego esse gancho do clima. Inverno, porque né? Porque eu gosto, assim, de tudo que eu crio, você tem que estar vivendo para aquilo lá fazer sentido. Sim. Como é que eu vou falar de praia se a gente está aí pisando em neve todo dia, né? Então, assim, mas daí eles quiseram brincar com aquela brinquedo. E eu vi que aquilo chamou a atenção deles demais, sabe? Aí, pum, já me veio, falei, não, eu tenho que falar de física com eles, sabe? Então, eu não tenho problema nenhum de, no meio de um tema, de um currículo, vamos falar de física. Sim. E ali a gente fez 1000 experiências, colocando um carrinho grande para descer, colocando um carrinho pequeno. Aí eu já tive que falar de Newton, porque quem que inventou isso não foi eu, né? Eu não gosto de tirar o crédito de ninguém. E aí então, eles são pequenos? São. Minha criança lá de 1 ano, 2, talvez ele não... Para ele, a única coisa que importou é ver as rodinhas descendo. Mas a criança de 4, de 5, Sim. ele já quis testar com uma maior, com uma menor, sabe? Sim. Então, eu acho assim, que é meu papel colocar e plantar essas sementes. Sim. Sim. É seu e dos pais. Seu e dos pais. Eu, por exemplo, eu busco fazer isso também. Né? Teve outro dia, a gente estava na casa de um amigo meu. Eu não me lembro o que foi agora, mas eu sei que no fim lá eu estava dando uma aula para ele lá de algum princípio de física também. Aí o pessoal virou, olha lá, o João querendo ensinar ciência para os meninos. Não, mas não é. Justamente, essa porque mente. Ciência tá... A gente vive ciência todo dia. Eu fui... aniversário dele. Na hora de dar um presente, ele ama Monster Truck. Ama Monster Truck, né? A gente levou ele num evento do Monster Jam. Então, assim, ficou doido. Possivelmente eu vou levar, eu acho, semana que vem vai ter outro. Quando soltar já vai ter passado, tá, gente? Mas, anyway. Ao invés de dar um Monster Truck para ele, o que eu fiz? Eu peguei um kit, eu achei bem legal, um kit da NASA de foguete. A gente tinha ido naquele museu de armas, alguma coisa assim, lá em Nova York, que é um porta-aviões. Quando você chega em Nova York, à direita ali, né, um porta-aviões. A gente levou ele lá tem uma nave espacial, um foguete, né, nem sei como que, ônibus espacial, eu acho que fala.
Então, ele viu aquilo, né? Aí eu pego, mostro foto dele lá, para ele lembrar daquilo lá. Ó, isso aqui é isso aqui, né? Então, tipo assim, para quê? Por que que eu não dei o Monster Truck? Porque o Monster Truck ele só vai ficar ali, vrum, 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 sobe, pula, smash, né? A questão ali do kit da NASA, ele ia tipo assim, não, que legal, né? Um astronauta, ir para o espaço. Então, você já começa a plantar ali uma sementinha. Assistir com ele aquele filme, né? Do 1 milhão de milhas... Eu sei ele em inglês, o título. Em português vai ser diferente. 1 Million Miles Away, né? Que tá no Netflix, bem legal. Assistir o filme com ele, entendeu? Mostrando, ó, isso aí é um astronauta, passando aprendendo para virar astronauta e tudo. Então, assim, tudo isso para plantar uma semente. Vai virar astronauta? Não sei o que vai virar. Não, mas Mas João, vai ter um sonho. Ele vai ter um sonho. Eu não acho sei que o quê. é isso o nosso papel. O meu papel, o papel dos pais, é disso, de colocar essa vontade, de abrir os olhos, às vezes, das crianças para uma coisa que a gente vivencia todo dia. Por exemplo, criar um currículo. Eu né, tive essa experiência de ensino primário há muitos anos, mas assim, antigamente era tudo muito, sabe, não, tem que ser aquilo. A gente não via nada fora do que estava naqueles livros. Se a gente trouxesse de casa qualquer outro assunto que não tivesse naquela pauta da professora, a professora virava para a gente e falava, ó, não, hoje nós vamos falar de tal coisa. Sim. E eu não acredito nisso. Eu sou uma profissional que eu acredito que a gente tem que ter essa abertura. Então, meu plano era falar sobre hibernation, mas ok, não deu. Falamos também, mas eu vi que aquela coisa de física chamava muito mais a atenção deles, sabe? De pôr objetos diferentes. Pusemos objetos para cair. Por que a coisa cai no chão? Falamos de gravidade. Quer dizer, eles são novos? São. Mas as crianças, a gente está falando de crianças que têm acesso hoje à internet a 1 milhão de informações, bem diferente de mim ou da maioria das pessoas da minha época. Né? Então, é uma geração diferente e a gente precisa de educadores diferentes. Sim, e isso eu vejo como priorizar mais a pessoa, priorizar mais a experiência, né? Com certeza. Do que priorizar, por exemplo, a regra ali. Né? Por exemplo, uma lei. Eu posso aplicar isso em várias coisas. Uma lei, por exemplo. Gente, as leis são feitas para a boa convivência do ser humano. A partir do momento que a lei ela atrapalha o objetivo pelo qual ela foi criada, tem que ser mudada. Né? Exatamente. Então, assim, a mesma coisa. Se tem um currículo ali e aquele currículo, seguir aquele currículo está atrapalhando a aula, então tem que trocar o currículo, né? Tem que trocar o currículo. Por isso que, assim, quando... eu não sei se eu posso falar já disso, mas eu criei um workbook para os daycare. Porque a pessoa abre um daycare, ela fica... Principalmente quando ela não é professora. Vamos imaginar aquela mãe que você deu exemplo, que estava com 2 crianças, que, eu vou abrir um daycare, porque daí eu vou cuidar dos meus e mais de uns. Tipo assim, ela não... Vamos supor que ela fosse... nem sei o que dizer, mas... Que ela antes tinha um schedule de casas, ou que ela fazia limpeza. Como é que essa pessoa vai tocar um daycare? Ok. Aí, então, eu pensei, porque a gente precisa dessa estrutura física, a gente precisa dessa organização. E aí, um currículo dentro das regras que tem que ser. Nós falamos aqui de acidentes ou negligências. Então, porque o daycare, o que a gente precisa? Todo final do dia, a gente precisa fazer uma pequeno repórter, anotações sobre como foi o dia daquela criança, se ela caiu, se aconteceu alguma coisa. Então, tudo isso faz para que, no final, tudo isso precisa acontecer para que, no final, a gente tenha tido, assim, cumprido com as regras e o nosso business está, digamos assim, seguindo as leis, sabe? Então, se você seguir o passo a passo do workbook que eu criei, você, no final, você conseguiu... Interessante. Você conseguiu fazer o daycare funcionar. Seria esse? É esse aqui.
que... Bacana. Deixa eu pegar aqui. Você pode olhar. Uhum. E aí, eu tenho os currículos. Aí, muita gente me perguntou assim, mês a mês, as pessoas me perguntaram assim, mas não tem as atividades prontas? Sabe aquelas folhinhas destacadas para as crianças? Mas daí, João, se eu fizesse uma coisa dessa, eu estaria, assim, indo contrário a todos os meus ideais. Por quê? Porque é isso que a gente falou agora. O tema ali, se você vê o tema de dezembro, de janeiro, no caso, que a gente acabou, Ok. era o de falar sobre o hibernation. Entendi. Mas as crianças quiseram falar sobre física. E aí, o que eu faço? Eu coloco ali as sugestões de atividades. Isso não quer dizer que você vai fazer, porque daycare é muito assim. Por exemplo, você tem um daycare e eu tenho outro. No teu daycare, você tem criança de 2 e de 3. No meu, suponhamos, eu tenho um baby, eu tenho crianças de 5 anos. Você acha que as atividades, se eu fizer um packet de atividades, o que eu usar no meu vai dar certo no seu? Com não certeza, vai. não. Não vai. Então, você comprar um packet desses prontos, não funciona. No caso aqui, pelo que eu estou vendo, é mais uma orientação, né? Exato. Para o professor. Para o professor, o que ela... Sabe, é aquele ponto de partida? Eu não sei o que fazer. Não. Você... É isso aí. E mais. Você abrir a mente, claro, que... Não. Ok, eu preciso... minhas crianças estão interessadas em falar sobre as folhas. Ok. Então, é disso que a gente vai falar, sabe? Porque a gente tem que dar essa abertura e ter essa flexibilidade. E eu quero, assim, eu gostaria muito, sabe? Quando eu criei esse livro, eu pensei justamente nesse pessoal que está começando, que está sem orientação, sem rumo. E como que a pessoa pode acessar esse livro? Olha, eu coloquei... agora, sim, eu fiz poucos números, assim, de volumes, de edições, mas eu vou... Daqui uns dias eu estou colocando ele no Amazon. Bacana. Que daí a pessoa vai conseguir ele, sabe? Assim que você tiver o link do Amazon, me passa. Eu te passo. Eu coloco nesse episódio na descrição. Vai ser legal. Porque ele, na verdade, ele teve que ser 2. Esse aí é o volume 1 e agora está saindo o volume 2. Eu tenho 3 coisas para... 2 perguntas e uma consideração. Pois não. No início eu achei interessante. Quando eu te chamei, né? Você falou, mas será que esse modelo de negócio é interessante? Eu descobri que você está na área de marketing. Olha só, no início, você falou... Porque assim, eu fui observando. E você falou pelo menos uns 3 pontos aí que é assim, estritamente marketing, né? Primeiro você falou da questão do governo americano, né? Deles terem achado esse modelo de negócios, né? De ter, por exemplo, achado uma lacuna, né? No mercado em relação a quem poderia olhar crianças de 0 a 4, né? Que está bem relacionado a marketing, né? Porque, por exemplo, às vezes no marketing, você procura ali uma necessidade que não está sendo atendida. A partir daquela necessidade que não está sendo atendida, você cria aí um produto para você suprir a necessidade. Né? Eu achei bem interessante. Você falou também de nicho. Nicho de mercado. Você ali quando você abriu a escola no Brasil, né, você falou ali quem que vai, que se for ver está relacionado com a lacuna também, né? Quem que vai cuidar, por exemplo, que se um pai quiser dar uma educação melhor para o filho, quem que vai cuidar, né? Quem que vai oferecer essa educação para essas crianças, né? Então, você achou ali outra lacuna e criou ali um nicho. Não, eu vou montar meu business, meu negócio baseado aqui nesse nicho, né? Eu achei isso bem interessante. A gente falou também de experiência, né? Experiência eu vou falar do usuário, trazendo para uma linguagem mais generalizada, né? A experiência do cliente, né? De às vezes você adaptar ali a experiência do cliente e não simplesmente entregar ali um pacote pronto, uma coisa pronta ali, né? Para ele, e ele se vira, né? O que ele vai fazer. Eu achei isso bem interessante. O que eu quero dizer com isso? Que, tipo assim, marketing e business, os princípios de business, a gente aplica em tudo,
né? A gente aplica aí em daycare, a gente aplica em limpeza, a gente aplica em construção, né? Basicamente são os mesmos princípios, né? Então, assim, eu achei bem interessante. Eu observei a primeira, depois eu vi a segunda, eu tô assim, não, eu vou falar alguma coisa disso ainda. E, para não dizer que eu fugi demais da sua questão financeira, porque eu fiquei muito Não, preocupada com não. isso, eu quero só também abrir esse parêntese que o daycare, mais outro ponto importante, que além de ser cuidadora, de ser professora, a gente tem a parte administrativa, de cuidar do dinheiro, porque a gente não trabalha de graça, né? Então, existe o dinheiro. Uma vez que existe o dinheiro, tem essa parte financeira para ser lidada com isso também, né? Essa parte, eu diria assim, que foi logo nos primeiros anos que eu aprendi. Eu acho que já está dando nosso tempo, né? Que uma amiga, eu estava muito perdida, que é a questão de tax, essas coisas. E aí eu fui falar com uma amiga que já tinha daycare há muitos anos, e eu fui perguntar para ela como ela fazia. Aí ela pegou naquele dia e falou assim para mim, compra esse livro aqui, que você vai aprender tudo. Na hora eu fiquei meio brava, sabe? Falei, puxa vida, eu só queria uma ou duas dicas, né? Mas sabe que ela me deu um presente. Ela me deu um presente porque aquele livro também mudou a minha vida financeira. Interessante. E é de finanças pessoais ou ele está relacionado a daycare? A daycare. Ok. É um livro específico sobre daycare, se você finanças. tiver o nome, o link também para a gente colocar. Eu posso te mandar. Porque hoje eu faço a mesma coisa que ela fez comigo, sabe? Quando alguém me pergunta, eu falo, eu já dei esse livro para minha contadora, sabe? Porque hoje eu brigo com a minha contadora. Porque eu entendo do meu tax. Eu sei do meu tax. Então, quando eles querem me jogar uma coisa que eu não acho certo, eu falo, não. Pode fazer. Mas não pode. Porque... Pode. Pode fazer isso, porque está aqui no livro. Olha só o livro. Explica assim, assim. Então, eu acho que esse é um outro ponto importante que todo mundo que está aí começando ou querendo começar um business de daycare tem que ter essa preocupação de entender um pouco de como funciona o dinheiro, para onde que vai, como pode ser deduzido e o que pode. Então, esse livro é outra coisa muito interessante. Interessante. Gente, finanças finanças pessoais todo mundo tem que saber. Se você recebe um salário, se você ganha um dinheiro, você tem que saber um pouquinho de finanças pessoais, como que você vai usar esse dinheiro, né? Salvar alguma coisa, né? Então, isso aí é senso comum, né? Agora, quando você entra em um business, você tem que ainda entender das finanças do business. Do business, né? Não, os contadores, eu vou falar para você, contador é uma pessoa, assim, interessante, para não dizer outra coisa. Porque você vai falar com eles, você fala assim, eu quero fazer... Não pode. Mas como que não pode? Eles querem... Na verdade, é o seguinte, tem uma caixinha, eles querem jogar todo mundo dentro daquela caixinha. Não funciona assim. Sim. Eu quero... Eu brigo para que eles entendam que daycare... Eu não entendo os outros business, que deve ter suas especificidades também, mas daycare tem a especificidade dele. Sim. E eles não querem, eles querem jogar tudo dentro de uma caixa só. Olha a lacuna aí de mercado. Contador especializado. Exato. Mas ia ser sonho achar uma contadora que falasse, eu sou especialista em daycare. Em daycare. Interessante. Sabe? Eu até hoje ainda não achei a especialista. Mas... Contador normalmente, só para explicar, né? Normalmente faz vários tipos de business, não costuma limitar, né? Não, Aí acaba que um business igual um daycare que tem essas especificidades, né? Realmente, às vezes a pessoa, você como dona do daycare, se você estudou ali a parte de contabilidade, às vezes você vai saber de alguns detalhes a mais, né? Exato. Interessante. Johnny, para concluir, eu vou te fazer 2 perguntas. A primeira é o seguinte, tem alguma pergunta... Essa foi copiada num outro podcast, eu não tenho problema em assumir, não. Mas eu achei bem interessante. Tem alguma pergunta que eu não te fiz que você acha que eu deveria ter feito? Tem uma.
Pode fazer. Pode falar qual. Tem muita gente que às vezes me questiona se eu ajudo outras pessoas a abrir daycare, se eu dou orientações, essas coisas todas. Eu volto... Então, você ajuda? Eu volto a mesma coisa de sempre. Como eu sou educadora, quando muitas pessoas começaram a querer abrir daycare, essas coisas, eu achei que só o fato de eu falar da minha experiência não ia ser o suficiente. Eu fui fazer um curso de mentoria de daycare também. Ok, bacana. Eu fiz isso e até comecei a ajudar. Na verdade, foi o Estado que pôs esse curso. Para que... O Estado é muito inteligente, sabe? Porque o que ele quis? Que pessoas que já sabiam o que estavam fazendo podiam ajudar aquelas que estavam começando e todo mundo ficava feliz. Sim. Né? E ele ofereceu esse curso, eu fiz. E assim que a gente terminava, o Estado oferecia... Tinha uma lista de candidatas lá que gostariam de receber essa mentoria. E eu fui designada para uma outra menina brasileira, né? Só que nisso eu achei que eu não tive muito sucesso. Ok. Porque as pessoas ainda acham que eu ajudar... Confunde essa palavra ajuda com cópia, com coisa assim. É a mesma coisa. Para você ver, nem o meu currículo que eu elaboro, eu faço uma cópia de atividades que você vai pegar. Porque se você pegar esse currículo, você vai lá, ela deu sugestões de pintura. De repente, eu vou mandar pintar uma árvore, você vai mandar pintar um elefante. Porque eu acredito muito nessa coisa de identidade pessoal. Sim. E o daycare é isso. Quando eu fui dar uma mentoria, eu queria que a pessoa entendesse que eu ia ajudar ela, que eu ia orientar, mas que ela não ia fazer o daycare dela uma cópia do meu. Sim. Sabe? Então, isso eu ainda tô, acho que talvez trabalhando na minha cabeça sobre isso, sabe? Como eu poderia ajudar uma pessoa para que ela não virasse uma cópia do meu, mas que ela fosse o dela. Se aplicasse os princípios sem perder a identidade. Sabe? Porque ela... Por exemplo, eu e você, se eu fosse entrevistadora aqui, você ao contrário, claro que eu não iria fazer como você. Cada um é de um jeito. Assim o daycare ou um business de limpeza, que seja. Cada um tem o seu jeito próprio de fazer. E eu aí falei para ela e falei para minha orientadora, que a gente, uma vez por mês, tinha que fazer um reporte de como estava acontecendo. E eu coloquei sobre isso, sabe? Que infelizmente, eu acho que eu não estava sendo muito bem sucedida nesse trabalho, porque a pessoa queria, assim, uma cópia de tudo que eu fazia. E eu expliquei para ela que não seria assim. Eu poderia orientar ela como fazer, como conseguir, mas que não era assim. Então, quando uma pessoa pergunta para mim, você me ajuda? Eu posso ajudar, mas eu vou ajudar, eu vou orientar, sabe? Então... Talvez isso. Porque muita gente abrindo daycare... tem muita... Eu estou em alguns grupos aí do WhatsApp que as pessoas estão vendo a oportunidade para ganhar dinheiro em tudo. Inclusive, essa mentoria era de graça, sabe? O Estado ia mandar uma quantia assim, irrisória para a gente no final do mês. Mas eu estava fazendo só pelo prazer de ajudar mesmo. E hoje tem pessoas aí cobrando para fazer, mas é assim... entregar um produto, por exemplo, essa sala aqui, se eu vier aqui, montar um daycare aqui dentro, mas não te der todas as orientações, só vai ser uma sala montada. Sim. Sabe? Então, não faz sentido você pagar por um trabalho assim, se você não entender exatamente como é que funciona essa máquina. Interessante. É uma opinião pessoal minha. É interessante. Business de um modo geral é isso, porque você tem a estrutura e tudo, mas e aí? O que é um rolo sem um pintor, né? Por exemplo. A é um pessoa sabe sem... que fazer, mas não é tão simples assim. E mesmo em casos, por exemplo, um Tesla, né, que dirige sozinho, vamos supor, sei lá, eu penso que em alguns anos o Uber vai trocar
os motoristas tudo deixar tudo Tesla, por exemplo, ou carros lá que dirigem sozinhos, né? Mas, pelo menos hoje, ou talvez isso não vai acontecer também, né? Por uma questão de regras, né? Legislação e segurança, você ainda tem a necessidade ali de, num caso de emergência, você ter um motorista ali por trás, né? Então, assim, ou mesmo você automatizando tudo, você tem que ter uma pessoa por trás que vai fazer isso tudo funcionar, né? Então, assim, business depende de pessoas, né? Por pessoas, para pessoas, né? Então, não tem como ignorar A pessoa esse fator aí. As pessoas, de modo geral, têm que entender que o sucesso vem acompanhado de várias coisas, sabe? Eu acho que um preparo educacional é muito importante. Experiência, sabe? E algumas qualidades aí pessoais, sabe? Perseverança, organização, essas coisas vêm junto, sabe? Tem que caminhar junto. Interessante. Eu vou te fazer uma pergunta do meu último convidado e vou te pedir para deixar uma pergunta para o meu próximo convidado. A pergunta do último convidado é interessante. Essa pergunta foi tão marcante do Murilo, né, que eu eu não precisei nem revisar ela, que ela ficou gravada na minha cabeça. É o seguinte, aliás, o que você faria se você tivesse 100% de certeza que você não falharia? Você tem 100% de certeza que vai dar certo. Se você tivesse essa certeza, o que você faria? Tipo, em relação ao meu business, assim? Sim. É business, vida, mas mais direcionada para business. Ou vida, você que sabe. Ai, nossa. Difícil, né? Eu acho que eu vou fazer ela em todo podcast agora, porque te falar, eu gostei dessa pergunta. O que eu faria? Se você tivesse 100% de certeza que você não ia falhar. Hoje em dia, eu não penso mais em falha. Eu penso no que eu estou disposta a fazer e a viver. Por exemplo, eu já andei sondando muito para eu ir para uma nova fase, para abrir um center. Eu sei. Aí entra o 100% de certeza. Eu sei que eu não ia falhar. Eu tenho certeza. Mas a minha pergunta que eu faço, para mim, eu estou disposta... Mas isso não quer dizer que não ia ter, nesse caminho, não ia ter muito trabalho, muito tempo, sabe, muito esforço. Sim. Aí a pergunta que eu digo, que eu faço para mim todo dia, eu tô disposta a viver isso? Eu quero viver isso? Eu ainda não tenho essa resposta, sabe? Então abrir um Learning Center, nem sei se seria esse o nome, não é a coisa que você faria se você tiver 100% de certeza que não ia falhar. Não. Porque você já tem certeza que não vai falhar e não é o que você quer fazer. Pois é. João, entra na vida da gente, assim, os anos vão passando e muitos fatores vão entrando nesse jogo, né? Tipo, o que você quer para você pessoalmente, sua vida pessoal, né? Entra a família. Então, é uma bandeja, assim, cheia de pratos, né? Que a gente tem que ficar lidando. Eu sei, para quem abrir uma escola, eu abriria um center. Mas daí, eu sei o trabalho que é. Sabe, porque eu não sou daquele tipo de fazer de qualquer jeito. Então, daí eu fico me imaginando, né? Se eu lá, com as minhas 10 crianças... Daí tem gente que pega e fala assim para mim, não, mas se você abrir um center, você vai ter um monte de gente trabalhando. Mas isso não quer dizer que não é trabalho também. De repente eu não vou estar tão ligada ali dentro de sala de aula, mas eu vou ter um monte de outras coisas para ver. Eu já tive uma escola, a gente tinha 5, 6 professoras, eu sei como funciona. Então, assim, é isso que entra em questão. Que o negócio daria certo, eu sei que daria.
Agora, sim. as outras coisas, se eu estou disposta a viver tudo isso, todo esse trabalho, mais dedicação e etc, etc, essas outras coisas que vão envolver na construção e elaboração desse projeto maior, aí eu ainda não tenho certeza disso. Interessante. Ainda não tenho. Então, talvez isso seria algo que você faria se tivesse esse 100% de certeza, mas você ainda não está, digamos assim, disposta a passar pelo que você sabe que você vai passar. Porque é muita ingenuidade a pessoa achar, sabe? É que eu não consigo ver as coisas muito simples. Eu sempre vejo passo a passo de tudo. E eu sei que é tudo complicado, tudo dolorido. Então, e eu gosto das coisas muito certas. Então, eu sei que ia ser muito trabalho, muito trabalho. Interessante. Cada um com um ponto de vista, né? Não. Eu tô pensando até no modelo. Esse modelo de negócio, ele de certa forma te obriga. Por exemplo, você escalar ou você crescer de 6 para 10 não é algo assim tão sacrificante, né? Depois de um tempo você tem lá as crianças suficientes, você contrata uma pessoa, você continua no mesmo local e tudo. Mas você crescer de 10 para 20, por exemplo. Para 20, na realidade você teria que até ver. O que eu quero dizer? A partir do momento que você tem um learning center e você tem ali um custo fixo, tem um overhead, aí você tem funcionários, você tem diretor, você tem um aluguel ou sei lá, né? Então você tem um overhead ali grande que talvez 20 crianças não dá. Não dá. Talvez você tenha que crescer de 10, você tem que ir direto para 50. Exatamente. Entendeu? Então, assim, de certa forma, é um modelo que te obriga a ser grande. Assim, meio que te empurrar do penhasco, né? Tipo assim. Mais ou menos isso, João. Então, eu já fiz muitas contas, sabe? E daí você fica um pouco assim, será que eu tô disposta a entrar nessa correria, sabe? Nessa corrida e... Ai, não sei. Interessante. Assim... Eu também tenho essa mente de... Quando a pessoa vai me falando ideias e tudo, eu já vou pensando no como. Tá, mas como que eu vou fazer isso? Como? Sabe? Não só o que, né? Tem gente que gosta de olhar lá o lucro no final, sabe? Quando você olha aquele montante do final, nossa, eu vou ganhar de 1.000, eu vou ganhar 2, vou dobrar, entendeu? Às vezes, aparentemente, parece assim, bonito, sedutor. Mas depois... no meio do caminho ali, é tanta coisa que você fala, poxa, às vezes o menor lá tá ganhando mais do que eu acho que estava ganhando o dobro. Ou pelo menos está tendo uma vida melhor, né? Porque no fim das contas, a gente trabalha para viver, né? Então, e não vive para trabalhar simplesmente. Exatamente. É por isso que eu te falei, que se eu tenho certeza que daria certo, eu tenho. Mas eu quero isso? Eu quero essa caminhada? Ainda não sei. Ainda não sei. Interessante. E hoje eu me preparo, sei lá. Não sei, eu me preparo porque eu gosto de estudar, sabe? Mas ainda isso é uma coisa que ainda não está decidida. E qual pergunta você vai deixar para o meu próximo convidado? Ai, meu Deus, isso é difícil. Tem que ser pergunta para deixar pensando mesmo. Quem sabe a pessoa poderia responder o que eu não posso responder. Quais os desafios pessoais que impedem uma pessoa de crescer, por exemplo? Eu posso fazer direcionada para a pessoa, por exemplo, quais os desafios pessoais que poderiam impedir ela de... Ok. Quais desafios pessoais te impedem de crescer, no caso? Impediriam de... Ou impedem uma pessoa, né? Exato. No caso, se a pessoa não quiser compartilhar. Exato. Então, quais desafios pessoais te impedem de crescer ou impedem alguém? Ou impediria, no caso. Interessante. Vai ser feita a pergunta. Foi assim, de improviso, assim, sem... Não, mas a ideia é essa mesmo. Johnny, muito obrigado.
Muito Obrigada a obrigado você, mesmo João. pela dedicação aí desse tempo, por ter aceitado o convite. Foi muito produtivo, aprendi demais. Acredito que muita coisa que pode ser aplicada em outros tipos de business também, né? Então, Uhum. muito obrigado aí por ter aceitado, né? Por ter compartilhado aí tanto conhecimento aí com a gente. Bom, eu agradeço você mais uma vez, porque é muito raro a gente ter tempo e ter uma disponibilidade assim para falar, não só de daycare, mas de educação. Educação é uma coisa que a gente vive todo dia e que parece que as pessoas não acham sempre boring um assunto, sabe? Uhum. Mas e nem sempre a gente tem um espaço para falar de educação. Então, eu quero te agradecer primeiramente pelo espaço, pelo tempo da gente poder discutir esse modelo de negócio que foi, para mim, é uma ideia brilhante. Eu vejo isso um modelo brilhante. E, e de também poder, quem sabe, ali, aquela pessoa que está ali com vontade de fazer, que ela se inspire, que ela saiba que é um caminho, né? Mas que ela se inspire e ela possa construir também um business de daycare que tenha muito sucesso. Eu desejo isso para qualquer um que esteja começando o negócio. Com certeza. Com certeza. Muito obrigado. Obrigada a você, João. E até mais. Gente, obrigado pela audiência. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não curtiu ainda, você tem oportunidade. E a gente se encontra aí no próximo episódio. Até mais.